O irmão Mota chegou aí, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Então, eu queria convidar os irmãos para uma leitura de algo que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Deus já tem falado conosco através das oportunidades que nós tivemos aí, neste salmo, onde vem falar de coragem, né? Onde vem falar do amor de Deus, em João 3,16. E aí eu queria comunicar algo que eu busquei para a nossa reflexão esta noite. Atos, capítulo 27. Atos 27. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 21 até o 26. Eu costumo ler um versículo só, mas eu vou ler esses 3 versículos, que é para a gente contextualizar, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Mas, após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tenha bom ânimo, porque eu creio em Deus que será assim como me foi dito. É, portanto, necessário irmos encalhar em uma ilha. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos. Somos gratos pela Tua palavra. Apresentamos a Ti nossas vidas e clamamos que o Teu Espírito Santo fale conosco, papai, aquilo que o Senhor deseja. E nos traga crescimento, fortalecimento, e nos traga transformação, papai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A irmã Ismália foi muito feliz, né? Na leitura deste salmo, e vai encerrar lá dizendo a respeito de coragem, né? E o irmão Toninho, de pronto, o Espírito Santo já lhe quebrantou, porque, de fato, são tempos difíceis e é necessário coragem, né? É necessário confiança e é necessário fé. Quando eu fiz a leitura desse texto para nós hoje à noite, eu queria falar de 3 aspectos que eu percebi nessa leitura. Eu compreendo coragem, confiança e fé. Eu entendo que fé é um dom de Deus, é uma virtude do Altíssimo, para que a gente possa enfrentar esses tempos difíceis. A fé é fundamental para nós diante dessas dificuldades que o mundo nos coloca. Dentro da fé, a gente vai perceber 2 aspectos que estão na fé, que é coragem e confiança. Eu queria falar sobre isso hoje porque o cenário que Paulo está vivendo aqui, todos os irmãos conhecem, somos todos cristãos aqui há algum tempo, né? O mais novo aqui é o Guilherme, mas ele com certeza já ouviu muito a respeito desta palavra. O contexto que Paulo vive aqui, ele é prisioneiro, né? Paulo, ele pregou o evangelho em Jerusalém,
na sinagoga, na liderança religiosa judaica, e por consequência da pregação de Jesus Cristo, ele foi preso, foi levado na presença dos governadores lá, dos príncipes, dos principais, e ele pregou a palavra, inclusive o rei, né, falou para ele: quase você me convence a ser cristão. Você lembra disso? Né? O Agripa disse a Paulo: falta pouco para me convencer a tornar-me cristão. Está lá em 26, 28. Né? E eles não viram nada que, de fato, comprovasse ali a necessidade da prisão de Paulo. Paulo, para eles, é uma pessoa inocente, ele poderia ser solto, mas Paulo, no momento da sua prisão, ele pediu, como cidadão romano que era, né, direito de julgamento por César, porque, na realidade, ele não queria o julgamento da parte de César. Paulo já tinha no coração dele, há algum tempo, o desejo de ir para a Itália, de ir para Roma, para pregar o evangelho no centro do Império Romano, dos colonizadores. Né? Então, Paulo, ele vai ser transferido, então, para Roma, para a Itália. E ele é colocado num navio, um centurião com a guarda responsável por esta viagem, e vai levar ele para Roma, né? E eles vão nessa viagem de navio, atravessar o mar e tal. E aí, no contexto dessa viagem, né, há uma tempestade, né? O mar não está para peixe. Aí Paulo fala para eles: olha, não dá para viajar, né? Mas aí, de repente, eles, não, vamos lá, eles não aceitam a orientação, a previsão de Paulo com respeito ao perigo da viagem devido a uma tempestade, né? E eles vão nessa tempestade e, por fim, essa tempestade se levanta e esse barco é açoitado, né? Paulo entra em jejum e oração e um anjo do Senhor visita Paulo e vai dizer para Paulo que não vai se perder alma nenhuma ali, que vai dar todas aquelas almas para Paulo. Olha só, né? Então, esse navio, ele encalha numa ilha, né? E o pessoal, nessa ilha, são os bárbaros, né? Eu acho que seria, assim, um povo indígena, né? Mas eles são bem recebidos por esse povo aí. Todos que estão no barco não morrem aí no naufrágio, né? Eles nadam, eles param numa ilha e da ilha para a terra firme tem eles nadam para chegar nesse lugar, porque eles encalharam num banco de areia e vão para a ilha a nado. E aí nessa ilha os bárbaros os recepcionam, né? São bem tratados por esses bárbaros. E aí faz uma fogueira lá para esquentar, está todo mundo com frio, molhado, né? Faz uma fogueira e Paulo vai pegar uns gravetos para colocar na fogueira e uma serpente morde Paulo. Aí os bárbaros, o povo da ilha, fala: rapaz, esse cara é para morrer mesmo. Eu tô parafraseando aqui, né? Estou parafraseando. Esse cara é para morrer mesmo, porque, olha, era para morrer no navio, na tempestade. Não morreu, esse é filho do demônio mesmo. Esse cara vai morrer agora pela serpente, né? E aí Paulo sacode a mão, joga a serpente fora e passa-se o tempo e Paulo não morre pela serpente. E aí os bárbaros falam: rapaz, esse cara aí é filho de Deus, esse cara é um Deus. E aí eles vão querer adorar Deus, e aí Paulo aproveita esta oportunidade, prega o evangelho e converte esse povo da ilha. Então, Paulo, numa situação de dificuldade, numa situação de prisioneiro, Paulo ganha almas para Deus. É interessante isso daí. Então, eu queria imaginar esse contexto para a nossa reflexão de hoje. Nós, o irmão Toninho Quebrantado, nos trouxe a memória a respeito da sensibilidade que temos que ter diante deste tempo.
Sensibilidade por quê? Porque nós sabemos, a Bíblia nos informa que o mundo jaz no maligno, né? A Bíblia nos orienta que apenas a palavra do Senhor permanecerá. A Bíblia nos previne de que não levaremos coisas para o céu, para a eternidade. Nem a eternidade no inferno, nem a eternidade no céu, ninguém vai levar nada. Então, a gente sensibilizado com o destino da humanidade, sensibilizados com a eternidade que espera a todos, nós choramos, porque vemos que pessoas estão verdadeiramente preferindo o inferno ao céu. E muitas vezes, irmão Toninho, não é ignorância, não. Tem gente achando que o inferno é bom. O diabo, ele tem trabalhado na mente das pessoas, tem cauterizado tanto a mente das pessoas, com esse trabalho que ele tem feito desde o Éden, realizando uma obra maligna com relação aos valores, aos princípios. Tem gente achando que os princípios cristãos não são bons, olha só. Achando que o que é bom é o atender à própria vaidade e os desejos promíscuos da carne. Então, o diabo, ele plantou na mente das pessoas durante todo este tempo que a humanidade vive. É um trabalho muito antigo, desde o Éden. Vem cauterizando pensamentos, mentes, vem criando filosofias, argumentos, teses diabólicas, e muita gente se vendeu. Eu falava hoje com um sobrinho meu, e nós já pregamos aqui também a respeito disso. Quando Jesus Cristo está manietado, algemado, preso, escorraçado, prestes a ir para a cruz do Calvário, é dado uma oportunidade para o povo escolher entre Jesus e entre Barrabás. Jesus representa a eternidade com Deus e Barrabás representa a eternidade no inferno. E o povo escolhe Barrabás. Barrabás é ícone de bandido, de pessoa perdida. Então, nós estamos diante de um cenário, eu não estou trazendo para o plano político, eu estou trazendo para o plano de princípios e valores. As pessoas estão valorizando o bandido e desvalorizando pessoas de bem. Nós vimos, uns tempos atrás, numa emissora de televisão, onde se colocou um óbito, um velório, ou um socorro para uma pessoa de bem e para uma pessoa do mal. E as pessoas do auditório escolheram socorrer a pessoa do mal, dizendo que a pessoa do bem tinha que se virar. Então, há uma inversão de valores e o povo tem sido conduzido para escolher o que é mal. Porque o mal, na realidade, ele traz para as pessoas que o escolhem uma justificativa para o seu comportamento. As pessoas não querem mais ser confrontadas pelo que é certo. As pessoas não querem mais ser corrigidas pelo que é certo. As pessoas não querem mais ter um comportamento de amor, como foi dito aqui. Porque o amor, ele requer ações e atitudes semelhantes à de Deus, semelhantes à de Jesus Cristo, que disse que é necessário amar como ele amou. Então, as pessoas não estão mais querendo dar a outra face, as pessoas, de fato, estão querendo tirar proveito.
de toda e qualquer situação. Eu vi hoje no jornal um policial se acidentou de moto. Ele foi abalroado por um veículo. E ele rolou pelo asfalto, caiu inconsciente, e algumas pessoas pararam para averiguar aquela ocorrência, populares, e um desses populares catou a arma do policial e foi embora. Então, as oportunidades da maldade estão aí, e aí é por isso que eu entendo o choro do irmão Toninho. Me lembrou muito Jesus diante de Lázaro, corrompido pela morte, entre aspas, tudo isso. Porque o salário do pecado é a morte. Lázaro estava numa condição de morte e Jesus chorou diante daquela condição. Eu imagino Deus hoje no trono chorando diante da condição em que se encontra a maioria da humanidade. A maioria. Se vocês quiserem, podem fazer pesquisa aí, vocês vão ver que a maioria está perdida. Uma minoria se confessa cristãos, salvos, e continua numa luta muito grande para se manter no caminho que é Jesus Cristo. Então, a minha reflexão que Paulo me deu a respeito da minha própria vida, e eu quero crer que Deus venha falar com vocês também. Porque o cenário, irmão, dá a impressão que nós estamos dentro de um barco, à deriva, sacudido pela tempestade, sem certeza nenhuma do destino da viagem. Mas nós, como igreja, temos nos agarrado na nossa fé. Nós temos nos agarrado na nossa fé, assim como Paulo estava agarrado na fé, entendendo que Deus havia prometido para ele. Nenhuma vida se perderá neste acidente. Irmãos, eu não quero ser aqui portador de más notícias, mas são tempos extremamente difíceis, independentemente do cenário político, de quem vence ou não vence, independentemente de tudo isso que está para acontecer no cenário político, irmão, o barco de Noé está sacudido pela tempestade e Deus está nos chamando, irmão, segura aí na fé. Se segura na fé, irmão, não solta Jesus de maneira nenhuma. Não solta, porque realmente a igreja do Senhor vai ser sacudida. É difícil falar isso, mas nós precisamos estar aportados na fé em Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que eu quero, em nome de Jesus, trazer para vocês aqui algo. Se segura nessa fé, porque você não vai ser atingido por essa tempestade, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e nós somos igreja do Senhor. Nós estamos neste barco que está sendo sacudido por este cenário de dificuldade, mas Deus está com a igreja dele. Ele é o cabeça, ele está garantindo a viagem. Acalma seu coração, irmão Toninho. Mas nós temos um compromisso com Deus, porque nós estamos salvos em nome de Jesus. Nós estamos garantidos em nome de Jesus, mas tem muita gente que pode se perder. Quem está no barco não vai se perder, mas quem está na ilha pode se perder. Alguns estão chamando a igreja de demônio, mas outros vão reconhecer que a igreja é de Deus, que a igreja é santa. E para essas pessoas nós teremos que estar prontos. Nós vamos ter, irmã Edna, como nós falamos aqui sempre, de refletir e meditar na palavra do Senhor todos os dias para que possamos ter uma palavra, porque Deus vai trazer pessoas para nos procurar, para obter conselho e palavra de salvação. Então, irmãos, o cenário realmente é de dificuldade, é de medo, é de terror,
Mas, antes de tudo, o cenário é de temor a Deus, porque Deus nos guarda, nos cuida e nos livra, em nome de Jesus. Eu creio nesta palavra. A minha reflexão, irmão Toninho, tem sido a respeito disso. Porque a gente vê dentro da igreja, não está fácil a gente continuar dentro da igreja. A igreja do Senhor está sendo sacudida, tem tanta coisa equivocada dentro da igreja do Senhor que muitas vezes a gente tem vontade de ficar quietinho num cantinho. Mas não dá, a gente tem que continuar no barco. Porque dentro do barco vai sacudir, mas Deus envia um anjo para dizer que nenhuma alma que está dentro do barco irá se perder. Fica firme, irmão. A fé é onde nós devemos estar seguros. Procura um lugar nesse barco, se segura. E esse lugar é a fé. Mantenha, preserva. Agora, para que a gente possa estar firmados na fé, tem dois aspectos que nós vamos falar esta noite. O versículo que nós lemos no 25 vai dizer assim: mas agora voaz de moesto, aqui tenhais bom ânimo. Bom ânimo aqui é coragem, porque creio em Deus que há de acontecer. Isso aqui é confiança. Paulo confiando, eu creio que vai de acontecer. Assim como me foi dito. O que foi dito a Paulo? Foi o anjo que disse a Paulo. No versículo 23 e 24, Paulo relata o diálogo que ele teve com o anjo. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Toninho, não temas, irmã Edna, não temas, Mota, não tema, Camila, Guilherme, Antônio, Luiz e Nicole, não temas, em nome de Jesus. Aleluia. É necessário essa tempestade, mas não tema. Então, eu queria trazer para vocês como que nós vamos ter coragem diante disso tudo. Paulo aconselha, porque é Deus que está falando. Irmão, a fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Não é isso que Jesus Cristo fala para Tomé? Não é isso que Hebreus 11:1 nos orienta? A nossa coragem, irmãos, é consequência da nossa fé. Então, a fé que nós temos em Deus, a fé que nós temos na promessa de Deus, naquilo que Deus tem garantido para nós, isso me dá coragem. Isso me dá ousadia. Isso me traz força. A coragem é o enfrentamento à adversidade. A coragem não é para dizer assim, não, eu sou o cara, não, eu meto o peito, não, eu rebento, não. A coragem, irmão, é o enfrentamento à adversidade. Nós não vamos correr, nós não vamos nos esconder. Nós vamos estar com a palavra do Senhor prontos a acolher aqueles que vão nos procurar. Irmão, não se engane, são tempos difíceis, mas só a igreja do Senhor é que vai suportar, permanecer de pé, inabalável diante destes dias maus. As pessoas que não têm Deus, elas vão procurar socorro, e o socorro virá de Deus através da minha vida, através da sua vida. Se prepare para ser canal de bênção, se prepare para ser instrumento do amor de Deus neste tempo de dificuldade, neste tempo de tempestade, onde a igreja do Senhor está sendo sacudida. Irmão, se a igreja está sendo sacudida, dirá o mundo está dominado.
Irmãos, naquele tempo, Paulo estava dentro de um barco. Paulo era a liderança ali naquele lugar. Ninguém sabia, mas era Paulo que estava no controle ali da situação, mediante o poder de Deus que estava operando na vida dele. Mas fora do barco, quem estava dominando era o Império Romano. Era o império do pecado, da colonização, da corrupção. Era a religiosidade, era a multidão que adorava Barrabás. A gente precisa entender essas questões espirituais, porque a Bíblia traz isso para nós nitidamente. Quando a gente imagina o cenário, o barco aqui representa a igreja, o mar, a tempestade, representa as tribulações, perseguições, o mar agitado. E fora representa o mundo jaz no maligno. Ah, irmão Elias, Jesus Cristo falou isso. E esse advento é pós-Jesus, 30 anos. Aquele mundo lá é o mesmo de hoje, jaz no maligno. Então, nós precisamos ter coragem. Nós irmãos, nós não somos assim prisioneiros como a situação literal em que Paulo se encontrava. Mas nós estamos no mundo. Nós estamos na igreja. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E enquanto estamos aí enfrentando todo este perigo, toda esta dificuldade, porque o inimigo tem tentado destruir não só a humanidade, mas a igreja do Senhor. Mas a minha condição, ela não pode impedir de ser um canal de bênção, inclusive para pessoas que são nossos inimigos, porque Paulo estava dentro do barco e estava com inimigos. Ele era prisioneiro. No contexto espiritual, Paulo era líder de todo mundo ali. Mas no contexto literal, ele estava subjugado. Nós somos igreja do Senhor neste tempo. Nós estamos aprisionados neste mundo por conta da condenação eterna. Só seremos libertos com o nosso corpo glorificado. Mas estamos no mundo, sabemos que a nossa eternidade não será neste mundo, sabemos que a nossa eternidade não será na condenação dos infernos. Nós sabemos que nós vamos para o céu, mas ainda estamos no mundo, onde jaz o maligno. Então, nós precisamos ter coragem diante de todo este cenário, irmão. Nós precisamos cumprir nossas obrigações civis de cidadão, mas eu não vou mais me envolver com essas questões. Deus já falou comigo nesse particular. Eu já contei aqui para os irmãos há 1 ano e meio atrás, quando eu me envolvi nessas questões aí pela internet, dando opiniões, rebatendo tudo isso, Deus falou comigo, não foi para isso que eu te chamei. Não é para ficar debatendo a mentira. Você foi chamado para pregar a verdade. A partir daí eu parei. Eu não quero combater a mentira, eu quero pregar a verdade. Porque a verdade é que liberta. Se a pessoa tiver conhecimento da verdade, ele não é seduzido pela mentira. Nós somos canal de bênção da verdade, nós temos que falar a verdade. Eu não vou ficar discutindo política verde, amarelo, preto e branco, vermelho, eu não vou discutir isso, porque tudo está no controle do Senhor. Independentemente do que venha acontecer amanhã, está no controle de Deus. Eu, como igreja, tenho que estar posicionado como canal de bênção e instrumento do amor de Deus. Eu tenho que fazer, eu tenho que seguir, eu tenho que caminhar segundo os preceitos e os princípios de Deus. Eu sei o que eu vou fazer dos meus atos, minhas atitudes, mas eu não vou ficar brigando com ninguém por causa disso.
Ah, irmão, você é covarde. Oh, não, irmãos, não é isso. Nós só combatemos a mentira falando a verdade. Não adianta. Eu não vou conseguir convencer ninguém. Meu Deus do céu, nós precisamos entender isso. Quantas lideranças debatendo aí, discutindo, tentando colocar suas razões. Irmão, não adianta. A mentira ela só é derrubada pela verdade. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. A verdade é a vida, não tem outro jeito se não for a transformação do caráter do indivíduo, porque o indivíduo com o caráter transformado em Cristo, aí ele vai seguir os preceitos bíblicos. E quem convence? O Espírito Santo, não é o Elias, não é o Toninho. Não, não é. É o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo ele só consegue chegar no coração da outra pessoa se eu pregar a palavra. Que palavra? A palavra Jesus, o Logos. Se eu pregar a palavra, aí o Espírito Santo pode penetrar neste coração e convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos ter coragem, não tenham medo. O cenário de dificuldade é para nós, é oportunidade da manifestação do poder de Deus. Amém? Então, o cenário de dificuldade para nós é oportunidade de falar de Deus. Só Deus que liberta, não tem outro caminho. A pessoa está enferma, quem cura? É Deus. Então, a oportunidade de eu falar de cura para quem está enfermo. A oportunidade de eu falar de sabedoria para quem está agindo na burrice. A oportunidade de eu falar do amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo é para as pessoas que estão com inimizades, com iras, com rixas. A oportunidade de eu falar de paz é no momento de guerra. Então, nós precisamos olhar para este cenário como oportunidade de falar do amor de Deus. Não é isso que Paulo fez dentro do barco? Preso, tempestade, ele teve coragem de enfrentar, porque sabia que Deus estava no controle. E ele sabia o que ele estava fazendo naquele cenário. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que este cenário para a igreja não é derrota, porque a igreja já é vitoriosa. Este cenário, para nós, é oportunidade de falar de Jesus. É preciso ter coragem, confiar em Deus. A confiança, porque Paulo sabia que quem estava no controle era Deus. Irmãos, nós não podemos descuidar. Deus está no controle, irmão Toninho. Deus está no controle absoluto. Eu choro, que nem você chora muitas vezes, porque nós somos sensíveis pela compaixão e empatia que nós temos pela perca das pessoas, pela vergonha alheia do que estão fazendo. Porque eu olho para mim, a minha régua é dizer para mim mesmo: poxa vida, se eu pude me aproximar de Deus, por que eles não se aproximam? Porque, inclusive, isso está no controle de Deus. É Deus que escolhe as pessoas, é Deus que escolhe o momento, o tempo das pessoas. O tempo, para mim, conta, porque eu sei do amor de Deus. Então, eu tenho que entender que o tempo é já, que o momento é agora de falar do amor de Deus. Agora, quando a pessoa que receber esta semente será germinada, é Deus que sabe. Paulo plantou, Apolo regrou e Deus deu o crescimento. Mas eu preciso ter coragem para enfrentar essa dificuldade, entendendo que Deus está no controle. Eu preciso ter confiança, eu preciso saber definitivamente que Deus é Deus. Irmão, Deus criou todas as coisas.
não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade do Senhor. A Bíblia diz que até os cabelos da cabeça do indivíduo estão contados. É controle absoluto, apesar da liberdade que temos em arbitrar sobre nossas ações, reações, Deus tem controle disso tudo. Então, nós precisamos entender que o Deus, como ele diz aqui, olha, no 23, porque esteve comigo o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele sabe de quem ele é. Ele sabe a quem ele está servindo diante daquele cenário de dificuldade, irmão. Em nome de Jesus, você é filho de Deus. Você é guardado, cuidado por Deus. Você serve a Deus. Não há como servir a dois senhores. Nós servimos ao Senhor, Deus eterno e todo-poderoso. E o nosso serviço é dar testemunho do amor de Deus. Através da nossa transformação, através das nossas ações, atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa fala, através da nossa declaração, porque a nossa vida é o culto racional a Deus. E as pessoas vão ver, através da sua vida, Deus presente. É isso que importa. Eu fui surpreendido, eu fiquei muito feliz. Toda honra, toda glória ao Senhor. Mas eu fui surpreendido por um reconhecimento. Eu estava trabalhando em cima de uma escada, parafusando lá os negócios, e o rapaz embaixo, eu estava cantarolando o hino. Eu não sou igual ao irmão Toninho para cantar, né? Mas eu estava ali cantarolando o hino e parafusando lá na escada. Estava eu, Deus, a furadeira, o parafuso e o negócio. E um cidadão, ela falou, irmão, você é crente, né? Eu falei, graças a Deus. Então, isso é muito bom, porque o nosso comportamento reflete Deus. É isso que a humanidade está precisando. Mas o povo vai insistir em escolher Barrabás. Uma minoria vai querer Jesus. E nós temos que saber disso. Mas eu não posso desprezar a maioria. Eu vou ter que falar do amor de Deus. Até para um anjo do mal se parecer na nossa frente, tem que falar. Nós temos que falar. Então é preciso ter confiança. Um anjo falou com Paulo. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, longe de mim ser um anjo. Mas eu sou um mensageiro da palavra do Senhor. E digo para vocês: tenham fé, tenham coragem, porque o Deus a quem vocês servem está cuidando de você. Não se desespere, você está na igreja do Senhor. A igreja está sendo sacudida, mas nenhuma alma se perderá, em nome de Jesus. O cenário de dificuldade, irmã Edna, ele só é perigoso para quem não está guardado no Senhor. Se outra serpente tivesse picado um ímpio, ao invés de Paulo, esse ímpio teria morrido. Não é verdade? Mas a serpente, ela não tem poder. Não tem poder naquele que confessa em Jesus Cristo, porque estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É interessante isso, né? Não tem poder. Quem está debaixo da veste do Cordeiro, do sangue de Cristo, ele só pode ser abalado se ele se afastar desta proteção, se ele negar Deus. Então, é necessário termos coragem e confiança, porque a fé, ela subsiste com esses dois elementos, coragem e confiança. Para ter fé é necessário coragem e confiança. Eu vou dar aquele passo para frente, porque eu tenho confiança.
Eu vou dar aquele passo em frente porque tenho coragem. Eu não vou parar, não. Eu vou continuar, porque a igreja do Senhor está lavada, remida e protegida pelo sangue do Cordeiro. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui esta noite é muito profundo. É muito profundo, irmão Toninho. O cenário realmente é calamitoso. Eu oro para que Deus nos traga um cenário melhor, 2023. Mas se Deus trouxer tempestade, nós estamos no barco. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Só Deus sabe. Nós desejamos o melhor, né? Mas temos que estar preparados, com fé, coragem, confiança, que Deus é por nós. Não é isso? Como é que tem uma palavra que diz, né? Operando Deus, quem impedirá? Então eu quero ter ousadia de dizer para vocês assim, mas agora digo eu, Elias. Ô, Glória, o cenário é de dificuldade, mas somos oprimidos, somos discriminados nessa cultura de libertinagem, de liberdade, mas tenham coragem. Nossa confiança está em Deus, que deu a sua palavra. Deus já deu a palavra para nós, irmãos, também. Naquela ocasião, Deus deu uma palavra a Paulo através do anjo. E através da Bíblia, Deus tem nos dado a palavra, que a igreja dele é vitoriosa. E nós estamos na igreja. Creia nisso, tenha coragem e confiança. Seremos usados para a obra de salvação, cura e libertação.